Minutos agora, 8h12, semana marcou em Criciúma uma audiência pública na Câmara para discutir sobre a implementação da lei sobre a cannabis medicinal no município de Criciúma, ou seja, o canabidiol, que é algo que sempre chama a atenção, inclusive nós temos discussões deste assunto no Supremo Tribunal Federal que são sempre acompanhadas pelas pessoas. No telefone conosco, Flávia Rigo, doutora em farmacologia, também pesquisadora e professora da Unesc. Flávia, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia, Matheus. Muito obrigada por essa oportunidade. É importante falarmos sobre esse assunto. Pois é. E eu queria te perguntar já de início, Flávia, agradecendo a tua participação aqui, o quão importante é a Câmara dos Vereadores discutir este assunto numa cidade como Criciúma? Qual é a tua avaliação? Nossa, importantíssimo. Principalmente porque a demanda pelos pacientes, né, a prescrição desses medicamentos para os pacientes vem aumentando nos últimos tempos consideravelmente, né? Então, a gente precisa regulamentar esse acesso para as pessoas que não têm condições para adquirir, né? Porque hoje a gente já sabe que esse medicamento está na farmácia, as pessoas que têm condições financeiras conseguem adquirir. O problema é quem não tem. Então a gente precisa debater, conhecer, é um assunto polêmico, precisamos conhecer mais os efeitos terapêuticos, focar muito nisso, né? Efeito terapêutico da cannabis, para que ela seja debatida, né, de uma maneira correta, com responsabilidade. Ou seja, o tabu, o preconceito, muitas vezes, ele tem impedido, Flávio, uma discussão melhor deste assunto na tua visão. Com certeza, principalmente, Matheus, quando as coisas se confundem, né? Porque nós estamos falando, na Câmara foi falado, na audiência, sobre o uso terapêutico, nós não, né? E esse deve ser o foco. Então, quando parte para para o uso recreativo e outras, não é esse o nosso foco, né? Nós estamos falando de pessoas que com fibromialgia, com autismo, com epilepsia, com dores crônicas de difícil tratamento, que vem mostrando resultado tanto na clínica quanto em evidências científicas, né? Isso que me chama muita atenção, me causa até um certo, assim, olha, fico muito mal até porque é visível que há melhorias, né, nesses casos. Eu até te perguntaria em quais doenças, por exemplo, a gente tem algumas comprovações, tu já citaste aí. Então me parece que é mais uma questão mesmo de preconceito, de não querer entender melhor o assunto do que qualquer outra coisa, porque as evidências existem aos montes, não é, Flávia? Exatamente. Então, bem como eu falei, assim, eu acho que o preconceito está envolvendo o uso recreativo, que não é o que nós estamos falando. Uhum. Nós estamos falando do uso terapêutico, o preconceito já vem, né? Isso é cultural, isso já vem, não é de agora, né? Vem de anos. Essa não é uma opção nova de tratamento, a gente sabe disso. Em 1900 ela estava dentro da farmácia como uma planta. Sim. Sendo disponibilizada para a população como a gente gostaria que fosse hoje, que o óleo da cannabis, né, que é rico em vários constituintes importantes para o uso terapêutico, seja comercializado de uma maneira legal, ética, com cuidado, com cautela, né? Sim. Para que esse preconceito acabe e a gente consiga tratar a maior parte das pessoas que necessitam, né? Eu entraria neste assunto. É importante que haja, né, um avanço nessa discussão, mas qual seria a melhor maneira, na tua opinião, de fazer essa regulamentação? Que tipo de conteúdo, por exemplo, que a legislação deveria conter para que haja um uso correto da cannabis, do canabidiol? Então, primeiro, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é a cannabis e o que é o canabidiol. Boa. Né? A cannabis é uma planta que tem mais de 500 constituintes. Dentro desses constituintes, em torno de 150 são só canabinoides, ou seja, estão presentes só nessa planta. E os outros são outros constituintes que estão presentes em outras plantas medicinais que apresentam efeito terapêutico também. Então, como, por exemplo, né, os canabinoides, a gente tem o canabinol, o canabidiol, o THC, o canabigerol e vários outros.
O canabidiol e o THC são os mais estudados, então por isso a gente chama ela de canabidiol principalmente, porque tudo iniciou pelo canabidiol, porque a gente sabia até bem pouco tempo que o canabidiol era uma das melhores opções para epilepsias refratárias, epilepsias graves, né? Olha só. Que são aquelas crianças que convulsionam 30, 40, 50 vezes por dia, e foi por aí que começou a vinda da cannabis para o Brasil, pela luta dessas mães, né? E então, a gente falar sobre canabidiol, sim, ele é um medicamento muito importante, mas também precisamos levar em consideração artigos científicos que nos mostram que a planta toda apresenta um efeito que é chamado efeito entourage effect, ou efeito comitivo, que um constituinte potencializa o efeito dos demais, né? Entendi. E a política vai nos trazer essa regulamentação, nos mostrando o que é cada coisa, né? Porque vale ressaltar que o canabidiol é bom para várias coisas, mas a junção de tudo isso é importante para outras. Então, é uma medicina, digamos que personalizada, né? Ela vai avaliar o paciente com dor, ele precisa, por exemplo, de um pouco de THC, o paciente com doenças neurodegenerativas, ele é importante também, enfim. Então, mas vale ressaltar que nós estamos falando de um medicamento que, na maioria das vezes, é usado em forma de gotas, né? 3, 4 gotas, 3 vezes ao dia, dependendo da dose, óbvio, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu quero dizer que, neste momento, não está nesse projeto, nessa discussão, a plantação, o cultivo da planta, isso nunca esteve em votação, em questão, né? O que está em questão é o óleo inteiro para que seja disponibilizado para as diferentes condições, porque quando a gente fala só em canabidiol, a gente bitola um pouco, né? As doenças que serão contempladas, que a gente pode tratar com esses medicamentos. E é por isso que isso precisa estar bem delimitado, bem conversado. Temos alguns encaminhamentos importantes, né? Sim. No sentido de discutir melhor esse assunto, para que as pessoas entendam. Eu entendo que essa preocupação exista, né? Eu acho importantíssimo que a gente discuta e que a gente conheça mais, não só o lado do que se fala sobre a maconha ou a cannabis, né? Mas a parte científica dela, o que os artigos têm mostrado e como isso tem relacionado com a parte clínica mesmo, né? Como os pacientes têm demonstrado esse efeito. Então, é mais ou menos isso que a Câmara de Vereadores propõe, uma discussão ampla sobre esse assunto que é delicado, né? Sim. E para que se diminua esse preconceito, como tu disseste, e a gente consiga mais focar no que é importante, né? No uso terapêutico dessa substância. Exato. Até porque em tempos em que nós temos, por exemplo, a utilização grande do álcool, não é, Flávia? E é de maneira muito simples, algumas regulamentações, mas muito fácil de burlar. Canabidiol traria muito mais benefícios, incontáveis benefícios, em relação ao álcool, por exemplo, que é liberado aí nos mercados e etc., né? Então, existem trabalhos, inclusive, mostrando que o canabidiol, ele é uma substância que pode ser usado para dependência química. Ele diminui a ansiedade, enfim. Então, por isso que a discussão precisa ampliar, né? Sim. E hoje a gente sabe que não existe nenhum medicamento ideal, nenhum. Não existe. Todos apresentam efeitos colaterais, né? Sim. Então, que a gente procure um medicamento que apresente menos efeitos colaterais. Quanto mais seguro ele for, melhor, né? Sim, sem dúvida alguma. Flávia Rigo, conosco aqui no Notícias da Cidade, doutora em farmacologia, pesquisadora e professora da Unesc. Obrigado, Flávia, por atender a Rádio Cidade. Bom fim de semana. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço, bom fim de semana. Pois não. 8h20 da manhã, muito bom o assunto aqui, a discussão com a doutora Flávia Rigo dentro do Notícias da Cidade, edição de sábado. Que tem intervalo e volta em seguida para mais destaques da nossa reportagem. Este é o Notícias da Cidade.